Olá, turma, tudo bem? Prontos para mais uma semana de aulas online? Então vamos lá. Essa semana nós vamos dar continuidade à ordem dos conteúdos no nosso material didático. Vamos para mais um conteúdo novo. E além disso, eu gostaria de pedir a vocês que todas as dúvidas que vocês tiverem, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, coloquem no clipe que eu estou à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida. A partir da próxima semana, eu vou também estar postando alguns gabaritos de algumas atividades que já foram solicitadas, ok? E aí, a gente vai continuando. Então, vamos lá, que nós vamos começar. Muito bem, turma. O assunto dessa semana são ligações químicas. Por que os átomos se ligam? Será que os átomos se ligam por algum motivo especial? Na verdade, sim. Os átomos, eles fazem as ligações porque eles precisam estabelecer uma união e assim formar substâncias, certo? Os átomos, com raríssimas exceções, se juntam de várias maneiras, constituindo assim associações ou agregados. A tendência que os átomos têm de se juntar deve-se às forças de ligação mais ou menos intensas que ocorrem entre eles. Toda ligação envolve o movimento de elétrons nas camadas externas dos átomos. Nunca atinge o núcleo. Entre os elementos químicos conhecidos até hoje na natureza, os gases nobres são encontrados na forma de átomos isolados. Os outros elementos estão ligados uns aos outros de várias maneiras, nas mais diversas combinações. Os gases nobres são encontrados na natureza na forma de átomos isolados porque eles apresentam a última camada da eletrosfera completa, ou seja, com 8 elétrons. Mesmo o hélio, que tem apenas 2 elétrons, ele está completo, porque, apesar de não atingir camadas mais externas, ele preenche a primeira camada completamente. Então, assim, a ligação química é uma união de átomos e ocorre especificamente para que os átomos se estabilizem. Como eu havia dito, os gases nobres são formados por átomos isolados, com pouca ou quase nenhuma tendência a fazerem ligações químicas. Veja, algumas definições importantes para que vocês possam entender as ligações químicas. O estado natural dos átomos. Eles são encontrados na natureza, combinados de modo a adquirir uma maior estabilidade. Essa é, sim, a principal função de ligação química. Estabilidade química. Os átomos precisam completar seus orbitais incompletos, perdendo ou ganhando elétrons, ou seja, eles precisam ficar estáveis e completar a camada de elétrons. E camada de valência? É sempre a última camada do átomo, ok? Vamos lá. O que é essa regra do octeto? Os átomos, ao se combinarem, eles tendem a adquirir a configuração do gás nobre, ou seja, que é de 8 elétrons na última camada, e assim eles atingem estabilidade. Essa é, então, a função da ligação química. Os átomos se ligam para adquirirem estabilidade. A regra do octeto diz, então, que o átomo adquire estabilidade ao completar 8 elétrons na camada de valência, imitando, assim, os gases nobres.
Aqui temos um exemplo mostrando o quê? Mostrando que eles têm essa camada de valência somando 6 mais 2. E aí, então, eu tenho 8 elétrons. Quais são os tipos de ligação química que existem? Ligação iônica ou eletrovalente é aquela que ocorre de um metal com um ametal e de um metal com um hidrogênio. Ligação covalente ou molecular é aquela que ocorre entre ametal e ametal ou ametal e hidrogênio. E, finalmente, a ligação metálica, que ocorre entre dois metais. Nós vamos ver especificamente na aula de hoje a ligação iônica. O que vem a ser uma ligação iônica? As ligações iônicas, elas resultam da atração entre íons de cargas elétricas contrárias. Esses íons são formados, de modo geral, pela transferência de elétrons entre um átomo de metal, que perde elétrons, e um átomo de não metal, que ganha elétrons, estabelecendo assim uma ligação química. Os metais tendem a ganhar ou perder elétrons. No caso, especificamente, os metais tendem a perder elétrons do último nível da sua camada eletrônica. Tal fato faz com que eles fiquem com mais prótons do que elétrons e tornam-se, portanto, cátions que são positivos. Veja, os metais, perdendo elétrons, eles perdem carga negativa, ficando então positivos e se tornando cátions. Já os não metais ou ametais tendem sempre a ganhar elétrons no último nível de eletrônico, no último nível da distribuição eletrônica. Isso faz com que eles fiquem com mais elétrons em relação aos prótons, portanto, eles se tornam ânions, eles se tornam negativos. Uma ligação iônica, como por exemplo a formação do cloreto de sódio, que é o NaCl, o sódio tem 11 elétrons, certo? Na sua última camada, ele terá um elétron. O cloro tem 17 e na sua última camada ele tem 7. Fazendo representação de Lewis somente os elétrons da última camada, eu tenho o Na, que é o sódio, está representado pela bolinha rosa, com apenas um elétron, e o cloro com 7 elétrons na sua última camada. Os elétrons do cloro estão representados por triângulos, e o elétron da última camada do sódio por uma bolinha rosa. O que acontece? Esse elétron do sódio passa para a última camada do cloro. Então, o cloro fica com 8 elétrons na última camada, e o sódio, que perdeu esse um elétron, a sua última camada, que é a camada 2, no segundo nível, passa então a ter 8 elétrons. Ou seja, ocorre uma ligação iônica, onde se formou íons, um cátion e um ânion, certo? Uma ligação entre o cálcio e o cloro. Vamos lá, mais um exemplo para que vocês possam entender. O cálcio tem 20 elétrons. Esses 20 elétrons são distribuídos da seguinte maneira: 2, 8, 8 e 2. Então, ele tem na sua última camada 2 elétrons, ou seja, ele tende a perder esses 2 elétrons. Se o átomo perde elétrons, ele se torna um cátion, ele fica positivo. E o cloro? O cloro tem 17 elétrons, certo? Então, ele tem 2 na primeira camada
8 na segunda e 7 na última. Ele tende a receber um elétron. Como eu vou fazer a ligação do cálcio com o cloro? Veja bem, o cálcio tem que perder ou ceder 2 elétrons e o cloro apenas receber um. Então, eu vou usar um átomo de cálcio, que ele tem 2 elétrons para perder, um átomo de cloro. Esse elétron do cálcio passa para o cloro. Esse cloro fecha os 8 elétrons na sua última camada, ele fica estável. Só que mesmo assim, eu ainda tenho mais um elétron aqui do cálcio que ele precisa perder. Então, ele vai sair, eu vou colocar mais um cloro aqui e vou tirar este um elétron que ficou do cálcio e passar para mais um cloro. Então, eu vou ficar com um cálcio e 2 cloros, Ca1 e Cl2. Por quê, gente? Porque eu usei um cálcio e 2 cloros, e assim eu consegui estabilizar tanto cálcio quanto cloro. Muito bem, turma. Ficamos então por aqui e nos vemos na próxima semana. Bons estudos!